A poeira se levantava suave sob os passos dos moradores do vilarejo, enquanto o céu, de tarde, pintava a paisagem com os dourados e rosados. Era tempo de festa da colheita, menos o evento mais esperado do ano, naquela pequena comunidade cravada no sertão. A praça principal estava decorada com bandeirolas coloridas, o cheiro de milho assado, canjica e bolo de fubá tomava o ar com a mesma força que os risos e conversas animadas. Carolina caminhava devagar entre as barracas, o vestido azul claro esvoaçando com o vento quente. Seus cabelos estavam presos em um coque simples e o rosto sereno escondia o coração inquieto. Desde que perdera o marido em um acidente de trator 2 anos antes, ela se tornara uma presença discreta, menos quase invisível, menos nas festas do povoado. Sempre educada, mas sempre distante. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Ela se deteve, próxima ao pequeno palco de madeira improvisado no centro da praça. A sanfona já havia tocado, o grupo de dança havia feito sua apresentação e agora o microfone estava livre. O locutor, com voz rouca de cigarro e simpatia natural, anunciou a próxima atração. Com vocês, nosso vaqueiro cantador. Zeca! Da viola! Alguns aplaudiram com entusiasmo. Outros apenas continuaram comendo seus doces e rindo entre amigos. Carolina, por sua vez, ficou imóvel. Zeca, o nome ecoou em sua mente, ainda que mal o conhecer. Sabia apenas que ele trabalhava nas terras da família Andrade, que era visto com frequência montado em seu cavalo cinzento e que quase nunca falava. Tinha fama de quieto e bom de servir. Zeca subiu devagar no palco, carregando sua viola de madeira escura, como quem carrega um pedaço da alma. Seu chapéu escondia parcialmente o rosto bronzeado pelo sol, e os olhos castanhos percorreram a plateia sem pressa. Quando encontrou os de Carolina, não desviou. Segurou o olhar por um instante longo o bastante para fazer o coração dela bater num ritmo esquecido. Sentado em um banquinho simples, ele afinou a viola com dedos seguros. Não disse uma palavra, apenas respirou fundo e começou a tocar. A primeira nota foi suave, quase como uma brisa atravessando o campo ao entardecer. Em seguida, sua voz menos grave, melódica e carregada de sentimento, preencheu a praça. Cantava uma moda de amor não correspondido, de esperança renascida no olhar de alguém que ainda não sabia que estava sendo amado. A letra não era nova, mas havia algo na maneira como ele a cantava que fazia tudo soar inédito. O burburinho cessou aos poucos. Crianças pararam de correr, velhos suspenderam a conversa e até os cães deitados no canto pareceram escutar. Carolina não piscava. Aquela voz parecia atravessar suas defesas, tocar as feridas que ela acreditava já cicatrizadas. Ao fim da música, os aplausos vieram tímidos e sinceros. Zeca fez um leve aceno com a cabeça, como quem agradece mais com o olhar do que com palavras. Então começou outra menos dessa vez, uma composição sua. Falava de noites estreladas, de saudade calada, de coragem em meio ao silêncio. E sem perceber, Carolina se viu com os olhos marejados. Ela não era a única. Algumas senhoras enxugavam discretamente as lágrimas. Havia um peso de verdade naquela canção. Uma verdade que não se gritava, mas se sentia. Quando a apresentação terminou, Zeca desceu do palco com a mesma humildade com que havia. Guardou a viola no estojo, fez um cumprimento respeitoso a quem se aproximava e se afastou antes que o alvoroço recomeçasse. Carolina, ainda sem entender o que a movia, seguiu seus passos. Ele se dirigia ao canto da praça, onde os cavalos estavam amarrados. Antes de montar, parou por um instante e olhou para trás, direto para ela. Não sorriu, apenas olhou. E ela sentiu como se aquele gesto dissesse tudo. Naquela noite, quando voltou para casa, Carolina tirou os sapatos devagar, sem acender a luz da sala. Sentou-se à beira da cama e ficou ali, em silêncio, sentindo o eco daquela voz na memória. Não era só uma moda, pensou, era um chamado. E ela havia escutado. Os dias seguintes, a festa, correram como de costume na vila. Manhãs de sol quente, trabalho no campo, cochichos nas feiras e noites silenciosas. Mas para Carolina havia algo novo no ar, ou talvez dentro dela. A lembrança da voz de Zeca, das notas daquela viola, a acompanhava como uma brisa constante. Mesmo entre os bordados e os chás preparados na cozinha de sua mãe, ela não contou a ninguém, mas na primeira noite depois da festa, deixou a janela entreaberta. Era como se esperasse, mesmo sem admitir, que aquela melodia voltasse a visitá-la. E voltou
Na terceira noite, quando o relógio da parede marcava 9 horas e a vila já mergulhava no silêncio, ela ouviu, primeiro, o arranhar suave da madeira da viola sendo tirada do estojo. Depois, o dedilhar tímido de cordas sendo afinadas. Por fim, uma melodia conhecida menos aquela mesma que ele havia cantado no palco. Carolina permaneceu sentada, imóvel, apenas ouvindo. A voz de Zeca subiu entre as casas como uma reza sem igreja. A letra falava de um amor contido, de alguém que se escondia do sentimento por medo de perder de novo. Era quase como se ele estivesse cantando o que ela sentia menos, ou como se ele soubesse, na quarta noite, ela deixou um lenço dobrado na beirada da janela. Era branco, bordado por ela mesma, com pequenas florzinhas azuis no canto. Quando acordou, ele havia sumido. Na quinta noite, a música voltou. Dessa vez, mais suave, quase em sussurros. Carolina, num impulso, acendeu a lamparina e se aproximou da janela. Não falou nada, apenas olhou para fora, para a rua de terra onde ele permanecia de pé, segurando a viola. A luz da lamparina o alcançava parcialmente, iluminando os olhos sérios e as mãos firmes. Quando ele percebeu que ela o observava, abaixou a cabeça em respeito e parou de tocar. Mas ela balançou levemente a cabeça, como quem diz, continue. E ele continuou. Daquele momento em diante, as serenatas viraram um segredo compartilhado. Não se viam durante o dia, não trocavam palavras nas ruas, mas à noite ele cantava e ela escutava, envolta por um sentimento novo que a fazia se sentir viva de novo e também culpada. Porque por mais que o coração dela começasse a se abrir, a lembrança do marido morto ainda pairava em sua mente como uma sombra. Não que tivesse sido um casamento apaixonado, fora mais uma união prática, arranjada pelas famílias, menos más, havia respeito e luto. Além disso, havia o que os outros diriam. Carolina era filha de um comerciante respeitado, morava em casa grande, ajudava nas finanças da paróquia. Já Zeca era vaqueiro, não tinha sobrenome de peso, nem propriedades. E por mais que a vila fosse pequena e simpática, certos julgamentos nunca se calavam. Na sétima noite, quando a música terminou, ela falou pela primeira vez, "Você compõe essas modas?" A voz dela foi baixa, quase como a brisa. Ele demorou a responder. "Algumas são minhas, outras, herança do meu pai, mas só canto quando sinto." Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas sincero. "Então você sentiu algo por mim?" O silêncio que se seguiu pareceu se esticar como o tempo antes da chuva. "Senti, sim, senhora, mas não quero lhe trazer problema." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu, "E se eu não tiver medo de problema?" Zeca suspirou, abaixou a cabeça e sorriu com um canto da boca. "Então, eu canto até o medo acabar." A partir daquela noite, o povo começou a comentar. Diziam que Zeca andava passando muito em frente à casa de Carolina, que os pais dela estavam preocupados, que aquilo não pegava bem. A vila era pequena demais para esconder qualquer sentimento. Mas Carolina já não se importava tanto com o que diriam. Pela primeira vez, desde que enviuvara, sentiu o peito leve, a alma aquecida, e não era apenas pela música, era por ele, pela forma como ele olhava, falava pouco e dizia tudo, pela simplicidade com que fazia o mundo ao redor dela parecer menos pesado. Ainda assim, uma parte dela resistia. Havia algo entre eles que não podia ser só desejo. Era ternura, admiração. Mas também era risco. E num vilarejo como aquele, todo risco vira história contada em roda. Na 10ª noite, ela não apareceu à janela. Zeca tocou mesmo assim, uma canção mais triste, de espera e ausência. Carolina ouvia do quarto, com os olhos fechados e o coração apertado. Precisava entender se aquilo era real ou apenas carência. Na 11ª, ela apareceu e quando a canção terminou, falou baixinho, "Eu tô com medo." Ele não perguntou de quê, apenas respondeu, "Eu também." Mas é na beira do medo que nasce a coragem. E Carolina soube, naquele instante, que não conseguiria mais fugir daquela voz menos nem do homem que a carregava. Na manhã seguinte, o céu amanheceu encoberto, como se pressentisse que algo começava a mudar. Carolina acordou antes do galo cantar, sentou-se à beira da cama e ficou observando as mãos no colo. Eram mãos acostumadas à costura, à lida com as contas da casa, mas agora tremiam como as de uma menina prestes a tomar uma decisão grande demais. O som da viola ainda ecoava em sua mente, e com ele, a lembrança do que sentira ao ouvir a última resposta de Zeca
É na beira do medo que nasce a coragem. Ela não sabia se ele tinha ideia do quanto aquelas palavras haviam tocado em algo profundo dentro dela. Porque o medo não era só dos outros, era dela mesma. Vestiu-se em silêncio. Pegou o chale marrom que usava nos tempos em que ainda saía de braços dados com o falecido marido e caminhou até o quintal. Sentia-se cercada por fantasmas. Não os de assombração, mas os do que foi e do que esperavam que ela fosse. O casamento com Daniel havia sido respeitável, mas frio. Ele era bom homem, trabalhador, mas distante. Tiveram poucos anos juntos, sem filhos. Carolina cuidava da casa e fazia o que se esperava de uma boa esposa. Mas jamais havia experimentado o que agora começava a nascer entre ela e Zeca. Aquela sensação de estar sendo vista de verdade. E isso assustava. O pai de Carolina, seu Manuel, percebeu a mudança na filha. Durante o almoço, enquanto ela remexia o arroz no prato e sorria sem motivo, ele pigarreou, deixando o talher de lado. Ouvi dizer que o vaqueiro da fazenda dos Andrade anda tocando muito aqui por perto. Ela não respondeu de imediato. É bom violeiro menos, comentou, sem levantar os olhos. Violeiro sim, mas é só isso. Não é homem pra moça como você, Carolina. O tom foi firme, mas não rude, como quem acredita estar apenas cumprindo seu dever de pai. Que tipo de moça eu sou, pai? Viúva, de nome respeitado, e ainda moça nova. Pode ter outro destino. Um comerciante, um médico, alguém que possa lhe oferecer segurança. Ela fechou os olhos por um instante. A palavra segurança lhe soou como prisão. E se eu não quiser segurança? Sussurrou. E se eu quiser verdade? O silêncio foi o único retorno. Dona Olinda, sua mãe, apertou os lábios e desviou o olhar. A conversa ficou ali, suspensa, sem desfecho. Naquele mesmo dia, enquanto passava pela venda, Carolina ouviu cochichos de duas senhoras encostadas no balcão. Diz que ele canta só pra ela. Que coisa feia ainda de luto. Homem sem eira nem beira. Imagina casar com um vaqueiro. Ela não respondeu. Seguiu em frente, mas o peso daqueles comentários apertava o peito como uma fivela mal ajustada. À noite, hesitou. Ficou junto à janela por minutos, sem acender a lamparina. Mas quando ouviu o som da viola, o corpo se moveu sozinho. Zeca estava lá, postado na rua de terra, chapéu na mão, viola nos braços. Não devia estar aqui hoje, ela disse, firme, mas sem dureza. Eu sei, mas não consegui não vir. Carolina desceu os degraus da varanda e foi até o portão. Ficou ali, os dedos entrelaçados na madeira gasta, o olhar fixo no chão. Você sabe o que estão dizendo, né, Zeca? Assentiu. Dizem que ser não é pra mim, que eu mereço mais. E você acredita? Ela o olhou nos olhos e pela primeira vez viu ali um traço de dor. Não por ele, por ela. Porque ele também carregava marcas do passado. Eu não sei o que acreditar. Ela confessou. Tô dividida entre o que sinto e o que aprendi a aceitar como certo. Zeca se aproximou devagar, respeitoso. Parou a 2 passos dela e sua voz veio baixa, quase como um verso. Eu não tenho herança, nem estudo, nem sobrenome importante, mas tenho minha palavra. Se você disser que vale a pena, eu enfrento o mundo. Mas não vou te puxar para minha estrada se você não quiser. Carolina sentiu a garganta fechar. Não era só o que ele dizia, era como dizia. Sem promessas exageradas, sem juras vazias. Era tudo verdade, menos crua, bonita, difícil. Eu só preciso de tempo. O tempo é seu. E meu canto também. Ele se afastou, montou no cavalo e desapareceu na curva da estrada. Carolina ficou ali, imóvel, ouvindo o eco dos passos se apagarem, enquanto o coração pesava e aquecia ao mesmo. O que ela não sabia, naquele instante, era que as escolhas mais importantes da vida raramente vêm com aplausos. Às vezes elas nascem assim, no meio do medo, entre uma moda bem cantada e um silêncio cheio de esperança. A noite caiu morna sobre a vila, com o céu limpo e salpicado de estrelas miúdas. A brisa leve trazia o cheiro do mato úmido e das fogueiras que ainda queimavam longe, em roçados distantes. Carolina ficou sozinha na varanda, sentada na cadeira de palha, com um chale sobre os ombros e o coração inquieto. O tempo que pedira a Zeca não havia trazido respostas fáceis, menos apenas dúvidas mais profundas. Ela tentava não se deixar levar pelas lembranças de cada serenata, das palavras ditas com tanto respeito, do brilho silencioso nos olhos dele, mas o sentimento crescia por dentro como raiz forte.
rompendo o solo do medo. E naquela noite, ela sabia, não queria fugir mais. Era quase 10 horas, quando ouviu o som. Primeiro, o trotar leve do cavalo na estrada de terra. Depois os passos se aproximando do portão. E então, como um sussurro conhecido, a melodia da viola. Carolina Lavantura. E desceu os degraus, sem hesitar. O vestido branco balançava nos tornozelos, e o cabelo, solto dessa vez, caía sobre os ombros em ondas castanhas. Zeca a esperava sob a luz fraca do lampião da rua, encostado no mourão da cerca. Achei que hoje você não viria menos, disse ela. E eu achei que hoje você não queria me ouvir. Eu quero, respondeu, com firmeza. Quero mais do que música. Zeca engoliu em seco. A viola ainda estava em suas mãos, mas ele não tocou. Apenas olhou para ela, como quem pede permissão para existir no espaço. Então, diga, murmurou ele. O que você quer ouvir? Carolina se aproximou. Ficaram frente a frente, separados apenas pela madeira do portão. Ela ergueu uma das mãos e a pousou sobre a trave do portão, bem onde os dedos dele já descansavam. Seus olhos se encontraram num silêncio que dizia mais que qualquer verso. Você canta porque sente, mas sente o quê? Zeca abaixou a cabeça, respirou fundo e levantou os olhos com uma sinceridade que fez o peito dela doer. Sinto sua falta quando não te vejo. Sinto vontade de proteger você do que for. Sinto medo de não ser suficiente. Mas mais que tudo, sinto que nunca cantei com tanta verdade. As palavras chegaram sem pressa, mas acertaram o coração de Carolina com precisão. Ela então destrancou o portão. O som do trinco se soltando pareceu ecoar alto na noite muda. Zeca hesitou por um segundo. Depois, deu um passo adiante, como quem pisa devagar em terra sagrada. Carolina olhou para ele, com os olhos brilhando. Canta, só para mim menos pediu. Baixinho. Zeca levou a viola aos braços, dedilhou 2 notas simples, quase tímidas, e começou uma melodia inédita. Sua voz era baixa, quase falada, e a letra era simples, como o sentimento que crescia entre eles. Te vi de janela e perdi o chão. Foi no seu silêncio que eu fiz canção. Carolina fechou os olhos. A música era crua, mas doce, e ao fim, quando a última nota se perdeu no vento, ela abriu os olhos e caminhou até ele. Você me deu coragem menos. E agora eu preciso te dar algo de volta. Zeca largou a viola suavemente no chão de terra batida. Ficaram ali, tão perto que podiam ouvir a respiração um do outro. E, então, sem ensaio, sem promessa, sem medo, ela se aproximou. O beijo aconteceu como o desabrochar de uma flor noturna. Silencioso, inesperado, profundo, não houve urgência. Foi um encontro calmo, mas carregado de sentimento. A mão dele tocou de leve a cintura dela. A dela se apoiou no peito dele, onde sentia o coração disparado. Era como se aquele momento, construído em noites de canção e silêncios compartilhados, tivesse finalmente encontrado seu ponto de chegada. Ou, talvez, o verdadeiro começo. Quando se afastaram, ficaram ainda mais próximos. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas. Os dele, com reverência. Isso muda tudo, disse Carolina num sussurro. Zeca concordou com um aceno. Muda. Mas muda para melhor, se a gente tiver coragem de seguir. Ela sorriu. Eu quero seguir. Ele pegou a viola, mas não voltou a tocar. Apenas a segurou como quem carrega um símbolo de algo precioso demais para ser largado. Depois, deu um passo atrás. Eu vou embora agora, para você ter tempo de pensar com calma. Mas amanhã eu volto. E se você quiser, a gente segue junto. Carolina assentiu e o viu partir em todas as outras noites. Mas dessa vez, havia algo diferente em seu peito. Não era saudade, era esperança. E pela primeira vez em anos, sentiu que a vida voltava a se abrir como janela em manhã ensolarada. O sol da manhã seguinte parecia mais forte do que o normal. Carolina acordou cedo, mas não sentia cansaço. Havia algo novo nela, menos uma mistura de ansiedade e serenidade, como se o coração tivesse finalmente se ajeitado dentro do peito. O beijo da noite anterior não saía de sua mente. Repassava cada gesto, cada palavra, cada segundo daquele momento, como quem repete um verso favorito para decorar, mas sabia que a calmaria não duraria. A vila era pequena, e as palavras corriam mais rápido que os ventos da serra. Não demorou até seu pai bater na porta do quarto, o rosto tenso e o olhar duro. Preciso falar com você. Agora. Na sala, sua mãe já esperava, sentada na cadeira de balanço com as mãos entrelaçadas no colo. O ar era denso, como antes da chuva. Já estão dizendo por aí que você foi vista aos beijos com aquele vaqueiro, disse o pai,
direto, sem rodeios. Carolina respirou fundo, mantendo a calma. Não é só um vaqueiro, é o Zeca. E sim, nós nos beijamos. O silêncio que se seguiu foi cortante. Você perdeu o juízo? Perguntou a mãe, com a voz trêmula. Uma viúva respeitada, filha de um comerciante conhecido, envolvida com um homem sem família, sem estudo, sem um teto próprio. Ele tem mais dignidade do que muito homem que vive de aparência. Menos, respondeu Carolina. Firme, seu Manuel levantou-se, andando pela sala, como um touro preso na cerca. Dignidade não enche prato nem garante futuro. Você já sofreu uma perda e agora quer se meter com um homem que não pode te dar nada? Ela o olhou nos olhos, com respeito, mas também com a firmeza de quem não voltaria atrás. Ele me deu algo que ninguém mais deu desde que Daniel morreu. Escolha. Me ouviu, me respeitou e nunca tentou me moldar. Eu não sou mais uma menina, mas você ainda é nossa filha. Menos, rebateu a mãe, com os olhos marejados, e sempre serei. Mas também sou mulher. E pela primeira vez estou escolhendo com o coração. O pai parou de andar. O rosto endurecido denunciava mais que raiva. Era medo. Medo do julgamento, do escândalo, do que diriam os outros. Medo de perder o controle. Se você sair por essa porta para ir atrás dele, Carolina, não conte mais com nossa proteção. Ela sentiu um arrepio. A ameaça era clara. Mas havia algo ainda mais forte dentro dela. O desejo de viver uma vida verdadeira, sem fingimento, sem silêncio forçado. Levantou-se. Eu agradeço tudo o que fizeram por mim, mas eu não posso mais viver para agradar os outros. Eu quero amar e vou lutar por esse amor, mesmo que tenha que enfrentar o mundo inteiro. Saiu da sala com o coração acelerado e as pernas bambas, subiu para o quarto, pegou uma muda de roupas, algumas economias guardadas no fundo da gaveta e seu bordado favorito. Enrolou tudo num pano e desceu as escadas. Os pais não disseram nada, apenas observaram, como quem assiste a um navio partir sem saber se ele voltará. Na rua, os olhares vieram rápido. Portas se entreabriram, vozes sussurraram, mas ela manteve a cabeça erguida. Não podia mais ser a mulher que apenas aceitava. Andou por quase uma hora até alcançar a entrada da fazenda onde Zeca morava, num pequeno quarto cedido pelos Andrade. Quando ele a viu chegar, parado perto do curral, ficou imóvel por alguns segundos, sem saber se acreditava no que via. Carolina, eu vim porque escolhi. Você, nós... Ele largou a corda que segurava e caminhou até ela, sem pressa, mas com os olhos úmidos. Tem certeza? Tenho. Vai enfrentar muita língua ferina. Já comecei. Agora não volto atrás. Zeca segurou a mão dela com delicadeza, como quem toca algo sagrado. Aqui é simples, mas é de verdade. É tudo o que eu quero. Naquela noite, dormiram sob o mesmo teto, mas em camas separadas. Fizeram uma sopa com o que havia na despensa, sentaram-se na varanda de madeira e observaram o céu escurecer. Carolina, envolta num chale, sentia o ar fresco bater no rosto e pela primeira vez não se importava com um que deixara para trás. Tinha medo, claro, mas havia encontrado a coragem menos aquela que nasce quando se ama com verdade. E ao lado de Zeca sabia, estava exatamente onde devia estar. Os primeiros dias não foram fáceis. A casa em que Zeca morava era pequena, com apenas um quarto, uma cozinha improvisada e uma varanda de madeira voltada para o poente. A cama de casal ainda não existia menos. Ele cedeu a única cama Carolina e improvisou um colchão velho sobre o chão para si. Ela tentou protestar, mas ele foi firme, até que pudessem reorganizar a vida. O respeito vinha, antes de tudo. Durante o dia, Carolina ajudava nas tarefas domésticas e começou a bordar panos de prato, toalhas e lenços que depois vendia na feira do povoado. Com o pouco que ganhava, comprava mantimentos e ia montando o que chamou de ninho, como se aquele canto humilde tivesse se tornado seu abrigo de verdade. Zeca, por sua vez, continuava trabalhando na lida com o gado e nos fins de tarde ensinava os meninos da vila a tocar viola. Não cobrava. Dizia que ensinar música era como plantar raiz, menos demorava, mas criava sombra. Música é coisa que cresce dentro da gente, ele explicava. Quando você menos espera, ela vira abrigo. Carolina observava aquilo com o coração apertado de ternura. Havia uma beleza em ver aquele homem simples, com as mãos calejadas e o rosto marcado de sol, se transformar toda vez que segurava a viola. Era como se a alma dele brilhasse mais forte quando cantava. Com o tempo, os comentários maldosos começaram a perder força. Algumas vizinhas passaram a levar
encomendas para Carolina. Outras a cumprimentavam na feira, mesmo ainda com certo receio. Não era aceitação completa, mas era o início de algo novo, respeito. E foi esse respeito conquistado dia a dia que fortaleceu ainda mais o vínculo entre ela e Zeca. Dividiam tudo menos a rotina, os sonhos, o silêncio. À noite, sentavam-se na varanda e falavam sobre o futuro. Comprar um pedacinho de terra, construir uma casa com 2 quartos, plantar horta, ter um cachorro. Sonhos simples, mas intensos, como tudo que vinham construindo. Certa tarde, Zeca chegou do campo com uma novidade. O compadre Tonico vai vender uma gleba pequena ali depois do riacho. Só tem capim baixo e uma sombra boa de árvore. Baratinha! Se juntarmos o que cê tá ganhando com os bordados e um tanto que eu guardei, acho que dá pra pegar. Carolina sorriu. Não era a terra em si, era a ideia de fincar raízes próprias, de ter algo que fosse deles, conquistado com esforço e amor. A gente pode fazer um canto de música e costura ali, ensinar as crianças, vender nossos produtos, fazer daquilo um lar. Zeca olhou para ela com admiração. Desde que Carolina entrara em sua vida, tudo parecia fazer mais sentido. Ele, que antes só cantava nas noites de solidão, agora compunha letras cheias de esperança. E nos dias em que a dúvida voltava a bater, porque ela era filha de gente importante, e ele apenas um vaqueiro, bastava olhar para ela para se lembrar. Ela havia escolhido estar ali. E isso valia mais que qualquer riqueza. Na semana seguinte, compraram a terra. Pequena, mas promissora. Com a ajuda de alguns amigos e jovens da vila que admiravam Zeca, ergueram uma estrutura simples, com telhado de telha e paredes de barro batido. A sala virou espaço de música. Carolina costurou cortinas coloridas e bordou almofadas, com frases das modas dele. A horta começou a nascer nos fundos, e uma mesa comprada de segunda mão passou a colher cafés da manhã cheios de plantas. Na inauguração do espaço, fizeram uma roda de música. Os alunos de Zeca tocaram juntos pela primeira vez. Algumas mães vieram assistir, meio desconfiadas, mas acabaram emocionadas com as canções. Uma delas, Dona Maria do Açougue, se aproximou de Carolina no fim do evento e disse: "A senhora tem coragem, viu? Nunca pensei que fosse ver uma mulher como a senhora ali, sentada no chão, rindo com as crianças, costurando com a mão cheia de linha, e feliz." Carolina apenas sorriu. Era a felicidade que ela jamais tinha sentido nos jantares de porcelana, nos salões da paróquia ou nas visitas sociais. Era felicidade real. À noite, depois que todos foram embora, Zeca pegou a viola e sentou-se ao lado de Carolina, na escada da varanda. "Você tá feliz mesmo?" Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Eu tô vivendo. Isso já é mais do que tive em anos." Ele dedilhou um acorde e sorriu. "Então é isso. A gente tá no rumo certo. E se aparecerem pedras?" A gente diz. Mas junto, naquele instante, com o céu estrelado sobre eles, Carolina entendeu. Liberdade não era fazer o que queria. Era poder ser quem se é, ao lado de quem vê seu valor. Mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. E ali, naquela varanda simples, rodeados de terra e sonhos, eles eram livres. O tempo passou como passam as estações no sertão. Devagar, mas firme. A horta foi crescendo, os bordados de Carolina passaram a ser procurados por mulheres de vilas vizinhas. E Zeca, com sua viola e jeito tranquilo, virou referência entre os jovens que antes não viam futuro, além do gado e da enxada. Mas o mais surpreendente era o que acontecia fora da nova casa. Aos poucos, aquela união que antes causava escândalo começou a provocar reflexão, não só pela firmeza de Carolina, mas pela leveza que ela transmitia ao falar da vida ao lado de Zeca. Algumas mulheres, casadas por conveniência ou pressionadas por tradições, passaram a olhar para ela com menos crítica e mais admiração. Foi uma mudança lenta, silenciosa, mas real. Ela largou tudo e foi viver com um vaqueiro. E tá mais bonita agora do que quando era casada com aquele outro. Menos comentou uma das vizinhas durante a feira, e parece feliz de verdade, respondeu outra, dobrando um lençol bordado por Carolina. Será que a gente aqui anda vivendo do jeito errado? Os comentários foram se espalhando, não como fofoca, mas como semente. Até mesmo o padre da paróquia, que no início havia torcido o nariz para a nova união, passou a cumprimentar Zeca com um leve aceno de cabeça e certa simpatia. Enquanto isso, o espaço de música e costura, que eles chamavam carinhosamente de Rancho do Coração, virou ponto de encontro. Crianças, jovens e até algumas senhoras vinham ouvir Zeca tocar ou aprender um ponto novo de bordado
com Carolina. Era uma casa simples, sim, mas ali dentro havia acolhimento, e isso era algo que muita gente não tinha. Numa tarde de domingo, Carolina estava na varanda trançando fios para um novo enfeite de parede, quando recebeu uma visita inesperada. Dona Rosária, tia materna e uma das vozes mais duras contra o relacionamento com Zeca. Boa tarde, menina menos, disse, com o rosto tenso. Boa tarde, tia. Quer entrar? Tem café fresco. Dona Rosária hesitou, mas entrou. Sentou-se na cadeira de palha, observando a casa com olhar clínico. Não havia luxo, mas tudo era limpo, organizado, com toques de cor e afeto por toda a parte. Vim trazer esse pano aqui. Queria ver se você bordava umas florzinhas iguais àquelas que vi na feira. Carolina sorriu de leve, com prazer. Tem alguma cor em mente? Azul, como as do seu lenço, aquele que dizem que o moço pegou na sua janela. O comentário veio com certa provocação, mas também com uma pontinha de ternura. Foi o primeiro presente que dei a ele, respondeu Carolina, sem se envergonhar. O começo de... Dona Rosária olhou ao redor, inspirou fundo e depois de um longo silêncio, soltou. Não era o que eu esperava para você. Mas a vida nem sempre é feita do que a gente espera, né? Ainda bem menos, respondeu Carolina. Às vezes o que a gente espera é só o que foi imposto. E o que realmente faz sentido vem quando a gente tem coragem de escutar o coração. A visita terminou com um abraço tímido, mas cheio de significado. Carolina sabia que aquele gesto vindo de quem vinha era um sinal claro. O mundo estava mudando aos poucos. E eles estavam fazendo parte disso. Naquela mesma semana, Zeca foi convidado a tocar na próxima festa da colheita. A notícia deixou Carolina emocionada menos. E ele, desconfiado, será que não é só para verem se eu erro? E se for, que vejam o quanto você cresceu, o quanto nós crescemos. Zeca pensou por um instante e no fim concordou. Então tá, mas vou cantar uma música nova. Uma que ainda não mostrei nem para você. Vai falar de amor? Vai falar de tudo que a gente enfrentou e do que a gente construiu. Nos dias seguintes, ele se trancou com a viola por horas, escrevendo e compondo. Carolina ouvia os acordes e se arrepiava. Sabia que, quando aquela música fosse cantada em praça pública, não seria apenas uma apresentação, seria um marco, um divisor de águas. E quando a noite da festa chegou, com bandeirolas novas e cheiro de milho assando no ar, o vilarejo parecia outro. Ainda havia quem torcesse o nariz, mas a maioria vinha com curiosidade sincera. Afinal, aquela era a primeira vez que um vaqueiro cantador seria a principal atração do evento. Zeca subiu ao palco sem chapéu, de camisa branca e calça cinza. Carolina ficou entre a multidão, com um coração acelerado. Ele pegou a viola, afinou as cordas e olhou ao redor, antes de dizer: essa moda aqui é para quem já teve medo de amar. E mesmo assim, amou. É para quem já foi julgado. E mesmo assim, seguiu. E é para quem escolheu o amor verdadeiro, mesmo quando disseram que não valia a pena. A primeira nota foi profunda. E a voz dele, mais firme do que nunca. Carolina, ao ouvir os primeiros versos, entendeu? Era a história deles. A praça estava em silêncio absoluto. As primeiras palavras da canção pareciam abraçar cada pessoa presente, mesmo aquelas que, tempos atrás, haviam apontado dedos e cochichado pelas esquinas. A voz de Zeca era clara, firme, mas carregada de emoção. Não uma emoção exagerada, e sim aquela que nasce da verdade vivida no corpo, no suor, na espera. Quando disseram que eu não era para ela, fiquei calado, mas lutei com o que tinha, porque o amor que nasce sem bandeira é mais forte do que a vergonha vizinha. Carolina sentiu as lágrimas escorrerem, sem pressa, sem vergonha. As pessoas ao redor também se emocionavam. Havia casais de mãos dadas, mães com os filhos no colo, velhos sentados em cadeiras de palha, trazidas de casa. Todos escutavam como se estivessem ouvindo uma história que também lhes pertencia. Ela trocou um nome pelo meu abraço, deixou o conforto para plantar raiz. E eu jurei, sem promessa no laço, fazer de cada dia um pouco de país. A cada estrofe era como se o tempo voltasse. As serenatas, o primeiro beijo, os olhares entre o portão e a varanda, as palavras ditas na chuva do medo. Tudo estava ali, transformado em melodia. Quando a música terminou, o silêncio durou mais do que o esperado. E então, uma salva de palmas nasceu tímida, ganhou força, se multiplicou até virar o maior aplauso
que aquela festa já tinha presenciado. Pessoas que antes viravam o rosto agora sorriam. Homens duros aplaudiam com olhos brilhando e Carolina, ali no meio de tudo, olhava para Zeca como se ele fosse o único no mundo. Ele desceu do palco devagar. Assim que seus pés tocaram o chão da praça, a multidão abriu caminho, naturalmente, não por obrigação, mas por respeito. Ele andou até Carolina e, diante de todos, pegou sua mão. Quer dançar comigo? Ela riu, enxugando as lágrimas com a ponta dos dedos. Agora. E dançaram ali mesmo, no meio da praça, entre o povo, entre o sorriso, entre os que já sabiam e os que ainda estavam aprendendo. O amor verdadeiro não tem medida de riqueza, nem nome de família. Tem coragem, escolha e constância. Depois daquela noite, a vida de Zeca e Carolina não mudou em fama ou fortuna, mas ganhou um novo lugar no coração da vila. O Rancho do Coração virou espaço fixo de apresentações culturais. Crianças passaram a estudar música ali, mulheres aprenderam bordado, jovens encontraram inspiração para não desistir do próprio caminho. A pequena terra que compraram começou a dar frutos, da terra e da alma. Um ano depois, o casal foi convidado a representar o vilarejo em um encontro regional de cultura popular. Zeca levou a viola, Carolina levou os bordados. Voltaram com mais do que reconhecimento, voltaram com histórias cruzadas, laços criados e a certeza de que estavam construindo muito mais do que uma vida a dois, estavam construindo um legado. Alguns diziam que era sorte, outros chamavam de teimosia, mas os mais atentos sabiam. Era amor, não o amor de novela, cheio de reviravoltas e luxos. Era o amor de terra, de suor, de estrada de barro e mãos calejadas. Amor que se constrói com respeito, que canta a serenata mesmo quando a janela está fechada, que espera o tempo de florescer. Anos depois, muitos ainda lembravam da noite em que o vaqueiro cantador fez a vila inteira parar para ouvir. E quando contavam essa história aos mais novos, sempre encerravam com a mesma frase. E foi assim que a moda deles virou história. Porque quando é de verdade, não vira poeira, vira raiz.